Quais são as cidades mais seguras para se viver na Irlanda agora em 2025 ou no próximo ano? Não só como intercambista, mas realmente para morar, né? Essa foram uma das duas perguntas que eu separei para o Enjoy Responde de hoje. Vamos lá? Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. Então, no Enjoy Responde de hoje, nós vamos começar aqui com a dúvida da Nicole Valden. Meu marido é eletricista e eu sou manicure e artesã. Queremos estudar aí na Irlanda. Tem a possibilidade de estudar e trabalhar? Nicole, sim, é possível. Assim, uma vez que você tem o visto de estudos, né? Ou seja, uma vez que você está matriculado numa escola de inglês por no mínimo 6 meses, você tem um visto de 8 meses, o que te dá uma permissão aberta de trabalho no país, tá? Você vai ter direito a solicitar um documento chamado PPS Number, ou PPS, que seria a mesma coisa que o nosso CPF no Brasil. Esse documento, ele serve para você registrar suas taxas, seus impostos, né? Enfim, ter o seu contrato de trabalho ali. E você não tem limite de áreas trabalhadas. A gente sabe que intercambistas geralmente buscam por trabalhos em áreas mais simples, né? Trabalhos relacionados à hospitalidade, ao turismo, né? Justamente por conta da limitação no inglês. Então, a gente vê muitos aí, pessoal que é dentista, fisioterapeuta, advogado, né? Trabalhando como cleaner, que é a faxina, trabalhando como delivery, trabalhando em restaurantes, né? Porque justamente não conseguem atuar na sua área. Mas você tá livre, né? Para aplicar para qualquer tipo de trabalho, seja ele como um faxineiro ou diretor de um banco, se isso lhe for capaz. Claro que todo mundo tem capacidade, mas é óbvio que a gente tem que respeitar os processos, né? É difícil a gente conseguir alguma coisa sem ter o idioma. A área de eletricista na Irlanda é uma área que precisa de profissionais, precisa de mão de obra, né? Agora, precisa ver ali qual é o seu objetivo final, né? Se vocês querem só ter uma experiência como intercambista, passar 1 ou 2 anos na Irlanda estudando inglês, depois voltar para o Brasil, e nesse meio tempo, conforme vai melhorando o idioma, né? Tentar alguma coisa na própria área. Ou após o inglês já estiver ok, vocês tentarem uma oportunidade para conseguir um visto de trabalho, né? Os eletricistas, você consegue visto de trabalho, mas ele não entra no Critical Skills, que é um visto que você tem ali direitos, né? O seu marido, por exemplo, consegue manter você como dependente no próprio visto e tudo mais. O eletricista, se eu não me engano, ele está no General Employment, que daí entraria num tipo de visto um pouco mais limitado. Ele não pode ter dependentes no próprio visto, né? Então, ou seja, mesmo que ele consiga esse contrato e um visto de trabalho, você teria que continuar como estudante e uma vez que venceu o seu visto, né? Se ele não cumpriu ainda um período mínimo, se eu não me engano, acho que são 1 ou 2 anos após ele estar dentro desse contrato, né? Vinculado a essa empresa, ele pode trazer os dependentes, mas se eu não me engano é após 1 ou 2 anos. Eu vou confirmar, deixar aqui na tela para vocês, tá? Agora, a Irlanda não é o último país, né? A última bala chita do pacote, né? Se você tem essa pretensão, né, de morar num país legal, assim, de língua inglesa, que pagam bem para eletricista, aí existem outras oportunidades, tá? Se você gosta de país frio, por exemplo, o Canadá pode ser uma ótima opção para quem trabalha com eletricista, ganha muito bem no Canadá, precisa de mão de obra, tá? Você não precisa ter necessariamente um diploma, tá? Você pode só ter uma formação técnica e toda a experiência conta muito, principalmente se você fala inglês. Claro que para o Canadá, depende muito, né? Daqui 2 anos, quando o inglês estiver ok, a gente não sabe como vai estar a imigração até lá. Hoje está um pouquinho mais complicado, não tão complicado, mas se você falar, por exemplo, francês também, você consegue mais oportunidades ainda no Canadá. Aí tem outros países, como por exemplo, a Austrália, tem outros, a Nova Zelândia, é um país bem flexível, né, para fazer a imigração e que também entraria ali, aí com esse tipo, na Austrália e Nova Zelândia, Canadá, eletricistas conseguem ter dependentes no próprio visto a partir do primeiro dia, né? Então a Irlanda acaba sendo assim, pode ser uma porta de entrada para você se preparar, desenvolver o inglês, ganhar mais experiência fora do Brasil e depois aplicar para vagas nesses países. Espero que essas dicas tenham esclarecido ou levantado mais questões. É claro que aí, se você tiver mais dúvidas, é só deixar aqui nos comentários, tá? A próxima dúvida é a Raquel Numer. Faz um vídeo falando sobre as cidades mais seguras da Irlanda para se viver. Para família, digo, não necessariamente intercambista. Vamos lá, pessoal. Para quem não conhece a minha história, a nossa história, minha família, nós temos aqui o canal no YouTube já há 11 anos, né?
começamos a divulgar não, mas compartilhar as nossas experiências como um casal morando no interior da Irlanda, uma cidadezinha chamada Galway, onde nós tivemos, assim, uma das melhores experiências da nossa vida. Foram ali 4, 5 anos em Galway, depois a minha esposa engravidou, nós viemos pro Brasil para ter o nosso primeiro filho, depois nós voltamos para Irlanda, aí moramos numa outra cidade chamada Waterford, onde nós ficamos mais 2 anos, tivemos mais um filho, voltamos pro Brasil durante a pandemia. Estamos no Brasil hoje, meu pai tá tratando de uma doença, estamos aqui próximo, né? Enquanto isso não for resolvido, para depois voltar a morar fora. Então, assim, nós temos uma vasta experiência na Irlanda, não só como moradores, mas principalmente porque a Enjoy Intercâmbio nasceu na Irlanda, e nós tivemos aí mais de 4.000 estudantes chegando na Irlanda pela Enjoy, em várias cidades, eu digo 10 cidades. Então, eu, enquanto estava lá, eu visitava, assim, com bastante frequência, todas as cidades, visitava as escolas, marcava encontro com os estudantes e tudo mais. Então, assim, a gente consegue ter uma boa noção do dia a dia, do cotidiano dos alunos e principalmente dos moradores, porque a gente acaba fazendo amizade com pessoas da escola, funcionários e tudo mais, né? E a gente entende que existe uma fama da Irlanda ser um país violento por conta de algumas questões que acontecem na capital Dublin. A gente entende que hoje, criadores de conteúdo, né, principalmente de notícias, eles ganham muitas visualizações, né, eles ganham mais audiência postando notícias que o ser humano, não sei se só o brasileiro, mas que o ser humano no geral tende a se interessar por, ou não por um fator positivo, mas acho que um fator de preocupação, por notícias ruins, né? E será que tá acontecendo? Pô, se eu tenho interesse para aquele lugar, eu tenho que ficar esperto com essas coisas. Então, essas questões vão sempre trazer mais audiências. E o que acontece é o seguinte, a Irlanda não é um país violento, tá? Se a gente for entrar aqui vai no Google e coloca assim, ó, aqui na pesquisa, né? Safest countries in the world. Então, a gente vai colocar aqui os países mais seguros do mundo, né? E se você for ver nos principais sites, né, de pesquisas globais, a Irlanda tá sempre aqui entre os top 3. Pode ser que fique ali entre os top 5, mesmo assim, vai continuar sempre estando ali nos países mais seguros do mundo, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, esse primeiro site, vamos colocar aqui, ó. Tá aqui, ó, a Iceland, né? Islândia, depois Áustria e Irlanda. Nova Zelândia em 4º lugar. Vamos pegar outros sites aqui, ó. Ó, Irlanda aqui tá em o segundo país mais seguro do mundo. Enfim, a gente tem algumas cidades aqui. Né, o que vai acontecer, ó? Onde estão os principais pontos, né, de violência? E aqui, quando eu falo violência, pessoal, deixa eu só abrir aqui novamente para explicar isso para vocês. O que acontece é o seguinte, em Dublin, existe um grupo de adolescentes que são denominados knackers, né? E o pessoal apelidou como naná, porque você não podia falar knacker na rua, porque se alguém ouvisse, poderia se sentir ofendido e você ser agredido por isso. Aí começaram a falar naná, agora os knackers todos já sabem que o apelido deles é naná, então eles estão mais espertos com isso. Mas assim, basicamente, já falamos várias vezes sobre isso aqui no canal, mas resumindo assim, são adolescentes, filhos de pais que normalmente têm algum problema ou como é que chama? Vício em... Sim, dependentes químicos, né? Não trabalham, vivem de subsídio do governo e tudo mais. E o pessoal gosta de ficar pra rua. Aí pessoal de 12, 15 anos, né? Arrumando confusão com todo mundo, né? Não só com brasileiros, mas com imigrantes no geral. Até mesmo europeus, né? Que não tenham ali os traços dos knackers, né? E isso tem sido um grande problema, porque muitas vezes as pessoas acabam sendo hospitalizadas. Já teve casos de morte, já teve... tem muito caso de roubo, né? De bicicleta, de peças de bicicleta e tudo mais, né? Você não consegue se sentir tão seguro andando nas ruas com o celular na mão, dependendo de onde você tá e tudo mais. Então, assim, se você busca por segurança, é ir pro interior. E aí eu vou abrir o mapinha aqui para mostrar para vocês que, assim, tirando Dublin, algumas cidades que têm casos mais isolados, né, não tão frequente quanto Dublin, são as cidades de Cork, tá? Pouquíssimos casos mais isolados aqui de incidência de violência. E quando eu falo isolado, pessoal, a gente ouviu dizer que ano passado, em 2024, teve 2 incidências, tá? Em Dublin, isso pode acontecer aí por semana, por mês, né? Então é um pouquinho mais complicado. E na cidade de... Aqui, ó, na cidade de Limerick, tá? Então, Cork é a 2ª maior cidade, Limerick é a 3ª maior cidade, tá? Da Irlanda. São só 5 cidades na Irlanda, tá? Dublin, Cork, Galway, Limerick, Waterford. Então, as outras são pequenas towns e villages. E assim, tenho bastante experiência com Galway e Waterford, tá? Waterford é uma cidade bem família. Se você colocar aqui no nosso canal
entrar aqui na nossa página, né, digitar Waterford e dar um Enter, mas tem que ser nessa lupinha, não nessa. Aqui você pesquisa no YouTube todo e aqui você pesquisa só no nosso canal. Pesquisou sobre Waterford, então tem muito conteúdo na cidade, né, porque eu morei lá, a gente fez tour com carro, a gente mostra a cidade toda, tem várias entrevistas com estudantes, moradores, enfim, tem muita coisa sobre Waterford. Uma cidade bem família, tá? Depois também tem a cidade de Galway, né, que é super tranquila e também tem mais estrutura do que o Waterford. Waterford é a quinta cidade, então é a menor cidade da Irlanda, né, considerada city. E a mesma coisa, digitar Galway aqui, você vai ter aí pelo menos quase uma centena de vídeos sobre Waterford, né, sobre muita coisa mesmo da cidade, tá? Perdão, sobre Galway, né? Segunda cidade mais turística do país, então é bem legal, assim, para quem tá aprendendo inglês, tá estudando inglês e precisa de um trabalho mais voltado ali pro turismo, recomendo. Depois tem cidades como... Deixa eu pensar aqui... Aí já não são mais cidades, né? Mas se a gente pegar aqui pro meio do país, ó, tem Athlone, tá? Que é uma town bem interessante para viver. Recomendo, até mesmo porque ela tá bem próximo... Bem próximo não, né? Que a Irlanda, no geral, é pequena. Então, se você pegar de Dublin a Galway, que você vai atravessar o país todo nessa rodovia aqui, M4... M6, né? São 2 horas de carro. Então, você atravessa o país com 2 horas de carro. Ou seja, de Athlone você tá 1 horinha de Galway, mais 1h30 de Dublin. Então, é bem tranquilo, tá? Depois tem cidades como Wexford, é interessante também, muito bonito. Town, né? Não é cidade, perdão. Killarney é muito bonito, já estivemos lá também. Aqui, ó, pertinho de Dublin, ó, Bray é legal, Dunleary é legal. Claro, se você entrar no canal e escrever lá, que esse nome é difícil, né? Dunlaoghaire, assim que escreve. Opa, faltou um O aqui. Loughaire. Tem bastante vídeos aqui sobre a cidade também. Se você escrever Bray, também tem vídeos sobre Bray. Se você colocar Athlone, tem bastante conteúdo sobre Athlone também. Tá? Então, todas as cidades que eu estou indicando tem vídeos, tours, depoimentos, né? E claro, né, você tem que nos ajudar, né? Hoje a Enjoy é a agência de intercâmbio com o maior canal no YouTube. Estamos chegando a 90 mil inscritos, mas também são 11 anos, quase 900 vídeos já postados. Então é muito trabalho, muita pesquisa, muita andança por aí. E principalmente, né? A nossa pesquisa de campo envolve muitas entrevistas. Então não é só o que eu estou dizendo aqui, é o que as pessoas dizem e eu compartilho com vocês aqui. Então, pessoal, antes que o pessoal venha colocar nos comentários, a Irlanda é um país violento. Cara, a gente tem que entender o seguinte, Irlanda não se resume a Dublin, tá? Sempre que as pessoas falam de Irlanda, você tem que entender que Irlanda não é Dublin, simplesmente isso. Você tem outras opções, outras cidades, dependendo da área que você atua. Eu sou da área de farmacêutica, Cork seria o melhor lugar. Tecnologia, pô, você tem... Claro que Dublin vai ter mais vagas, né, mais oportunidades, mas assim, se você for pesquisar realmente nos sites de ofertas de trabalho, você vai ver que tem oportunidades em várias outras regiões da Irlanda, tá? Você não precisa ficar muito limitado a Dublin, até mesmo porque o salário vai ser o mesmo, só que você vai gastar mais do que o dobro em algumas ocasiões morando em Dublin. Então, às vezes, vale mais a pena você ir pro interior, onde você consegue ter uma tranquilidade maior, melhor qualidade de vida e conseguir salvar um dinheirinho a mais. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você tiver mais dúvidas sobre qualquer outro assunto, deixem aqui nos comentários para você ser um dos próximos selecionados aqui pro Enjoy Responde. Vou ficando por aqui. Enjoy life, live your dream. Cheers.